que a gente pode fazer para sair dessa situação comunista que a gente tem e ir para um mundo um pouco mais livre? Eu não consigo nem imaginar o que poderia existir fora disso. Eu tenho uma noção assim de que a democracia grega, quando ela surgiu, ela era um pouco menos... ela tinha tinha as falhas dela, mas ela tinha um sistema que era interessante, que era assim, os legisladores, eles não decidiam as leis, eles tinham que primeiro passar por uma espécie de um concílio popular. Qualquer pessoa livre poderia ir lá e votar a favor ou contra, igual como se fosse um plebiscito, alguma coisa assim. Como se fosse a Suíça. E o legislador ele era obrigado a promulgar aquela lei conforme a decisão da maioria de fato. Poderia ser uma maioria qualificada, alguma coisa assim. Eu não consigo imaginar uma existência de um mundo sem Estado, porque se você olha para a história da humanidade, desde que o homem começa a se reunir em grupos, em tribos, sempre surgem conflitos, surgem líderes, aí começam esses líderes a se tornarem espécie de burocratas, sacerdotes, ou seja lá o que for. Então, de uma certa forma, parece que a existência do Estado ela é uma como se fosse assim, uma consequência inevitável da organização das pessoas em sociedade. Parece que é inevitável que elas, em algum momento, não digo esse formato de Estado que nós estamos hoje. Você pode ter estados mais liberais ou estados mais socialistas, você pode ter estados menos pesados, mas eu acho que, de uma forma bastante intuitiva, as pessoas elas acabam... Eu até brinco, desde da Bíblia, lá quando tinha a torre de Babel, né, que eles foram lá e queriam alcançar o céu, e aí eles falam assim, construamos uma torre, né, para a gente chegar tão alto quanto Deus. Eu acho que a humanidade ela tem essa loucura de construir essas torres, e essas torres que vão, em algum momento, chegar em algum lugar, só que é aquela história, porque você tem, na história da humanidade, todos os grandes impérios, todas as grandes civilizações, todos os imperadores, os grandes líderes, em algum momento eles vão entrar em colapso, né? Em algum momento eles vão cair. Aí vem algum caos, mas depois as pessoas vão se organizando de novo. Mas eu acho que... Sim, pode falar. Eu queria aproveitar esse gancho. Nós estamos já com 56 minutos de transmissão. Eu sei do seu trabalho, que é um dos trabalhos que eu mais acredito que seja a chave da mudança para o futuro. Para quem não sabe, o Juliano é criador e autor da Turminha da Liberdade, que é histórias infantis, infanto-juvenis, que tenta incutir na cabeça da sociedade que está vindo agora na sequência da gente ideias da liberdade, né, do conservadorismo, que as pessoas não conseguem muitas vezes entender essa ligação entre uma coisa e outra, e uma pergunta aqui foi assim, Juliano, dentro do nosso chat. Um assunto para abordar é a questão da doação de bens para familiares. E a pessoa acha que está querendo colocar assim, tem imposto sobre isso, né, que é um roubo fazer um imposto sobre isso. E eu acho que nós precisamos... Exato. E nós precisamos fazer o que daqui para frente? Ensinar para as crianças justamente que o natural, que é o que elas nascem sabendo, é o que deve ser seguido. Não é esse o caminho, Juliano? Talvez? Então, eu acredito muito no poder da educação, do ensino, de valores, de princípios. Eu volto a citar a Bíblia, né? Diz lá que você ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, que ainda que ele se desvie, ele volta, porque assim, quando você grava dentro do coração de uma pessoa com letras, como se fossem em pedra, né? Alguma coisa assim, que você fica gravada como um princípio de valor, de ética, de moral, ou seja, de um valor em que você entende que aquilo ali é inegociável,
por exemplo, você honrar o contrato, você saber que você tem que honrar com aquilo que você se comprometeu. Isso é uma coisa, é um conceito muito natural que deveria existir, mas que foi desvirtuado pela lei, que foi desvirtuado por essas manobras judiciais que as pessoas tanto fazem. Até pelo Código do Consumidor, que enfim, tem também esses defeitos assim, de transformar os contratos em nada. Mas, no fim, a gente sempre acaba negociando os valores, os princípios. E quando você ensina isso para as crianças, a chance delas, da próxima geração, estar vacinada, porque, vamos pensar o seguinte, essa geração atual ela está perdida, ela não tem mais salvação. Eu não tenho mais nenhuma esperança de chegar ao coração dos jovens hoje que estão aí na adolescência, entrando nas faculdades e tal. Essa turma, eles estão irremediavelmente perdidos. Serão analfabetos funcionais, em sua maioria, serão pessoas mimadas sem ter motivo de ser, serão pessoas que têm uma ideia completamente distorcida de autoestima, de propriedade, de tudo. Então, essa turma, ela vai bater num negócio chamado realidade. Entende? Isso que você, como empreendedor, enfrenta todos os dias, chama-se realidade. E quando essas pessoas baterem de frente com a realidade, o choque vai ser tão grande, mas elas vão estar em plena dissonância cognitiva que eles foram levados lá, e eles vão entrar num transe. E aí, ao invés deles se readequarem para a realidade, eles vão tentar criar utopias ainda piores para poder moldar a realidade para aquilo que eles acham que é bom. É o que já está acontecendo, então, né? Que já está acontecendo. Então eles vão ficar cada vez mais agressivos, eles vão ficar cada vez mais indecentes, eles vão ficar cada vez mais insatisfeitos com a família, com a religião, com todas as coisas que os cercam, e principalmente com a realidade. Mas o que acontece? Se a gente consegue levar para as crianças que estão hoje, principalmente em escolas públicas, que você levar para elas algumas sementes de valores, de princípios que são eternos, que são universais, é possível que essas sementinhas elas brotem e elas encontrem terra fértil, até porque a gente vai estar vivendo num caos mesmo, e as pessoas vão ter que buscar as veredas antigas. As pessoas vão ter que se reconectar com aonde foi que nós nos perdemos. Isso vai acontecer em algum momento. Talvez não nessa geração, talvez não na próxima, ou talvez numa outra, mas esse processo de retomada peraí, a gente errou, isso vai demorar um tempo, mas vai acontecer em algum momento da história. E o nosso trabalho, ele faz isso, ele semeia. Eu acho você um pouco pessimista. Eu acho que tem muita gente já fazendo isso, né? Eu também. É isso que eu ia dizer, Juliano. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo de que talvez a reforma, a grande reforma que o mundo precisa passar, que é justamente nós termos sacrificado uma geração de românticos iludidos, que é o que você acabou de... E eu vejo isso constantemente. As pessoas estão ficando sem emprego porque o mercado não consegue, empreendedores como eu não querem mais saber de ficar entre uma CLT e um CDC, entre o consumidor e o trabalhador. Você está no meio, você só está o tempo todo desesperado para perder menos, então você quer fazer, eu vou apurar meus lucros e preciso sair desse jogo o mais rápido possível, porque só vai piorar e está piorando exponencialmente. E você encontra lá fora um cenário onde você encontra uma geração que quer que o Estado dê a ela uma felicidade que ela não consegue buscar sozinha. E aí você fala, se eu não sair logo dessa armadilha, eu vou ter que sustentar uma sociedade de jovens com tudo que eu construí.
E eu acredito, eu nunca tinha pensado dessa maneira que você colocou, que talvez a mudança esteja justamente na mão desses iludidos, porque quando eles enfrentarem a realidade, muitos já estão pedindo emprego, e descobrirem que quando os pais que dão a subsistência a eles forem embora, essas pessoas vão ter que enfrentar a realidade. Eu acho que talvez a grande mudança esteja por acontecer. O que você acha? O Bruno até falou que eu estou muito pessimista, mas eu tenho que falar uma coisa para você, Bruno, é o seguinte. Pensa no seguinte, eu, você, o Andofato e a maioria de nós, a gente está vivendo hoje em bolhas. A gente tem bolhas de liberais, bolhas de conservadores, bolhas de bolsonaristas radicais, bolhas de gente de todo tipo. Mas existe, dentro de cada uma dessas bolhas, existe uma sensação de que, nossa, tem alguma coisa para acontecer e tal. E, na verdade, a grande massa ignóbil que marcha hoje, tristemente, aí no fim dessa parte da história da humanidade, ela está indo para o matadouro desses globalistas, do grande reset, de todas essas coisas que estão sendo programadas, porque isso tudo, o que vai afetar, Rodrigo? Vai afetar o que você acumulou na sua vida. Exato. Porque no momento em que eles chegarem e falarem assim, o dinheiro não vale mais nada, você vai ter que usar esse cartão de crédito aqui, fornecido pelo Estado. Se você se comportar bem, você ganha crédito. Se você se comportar mal, você vai para o fim da fila. Ponto. Isso já está acontecendo na China. É o que eu ia falar. Colocando assim, parece até um pouco conspiracionista, né? Mas na China é assim, os caras têm lá o crédito social. Se você tiver com... Exatamente. O Black Mirror teve um episódio assim também, né? Teve. A Hong Kong, por exemplo, já saiu do índice de liberdade econômica. Vocês viram lá? Já saiu da lista dos países. Já saiu. Por conta da intervenção lá dos chineses. Então, a liberdade, eu sempre falo isso, a liberdade, a gente acha que ela é uma águia poderosa, que voa, portentosa, com garras e brilhantes. Não, a liberdade, ela é uma pombinha, rolinha, daquelas bem frágilzinhas, que está ali, e o primeiro tiro de chumbinho, ela morre. Um cara que com espingardinha de chumbo, ele mata a liberdade. Então você não está hoje... as pessoas não estão entendendo. Você só defende a liberdade com a vida, com o sangue. A liberdade ela só existe se houver luta, se houver sangue. Pode parecer, você está convocando aí uma guerra. Não, eu estou dizendo o seguinte, porque a passividade da sociedade atual, ela transforma a gente em cordeiros, e sendo levados dia após dia para um matadouro. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.